Olá, neste vídeo nós vamos apresentar como enviar ordens utilizando o painel do EA Ichimoku Trader, nossa ferramenta de apoio para operações day trade utilizando o método Ichimoku. Então, o nosso EA ele permite, pelo painel, enviar dois tipos de ordem. Ordens a mercados, que é aquela ordem que é executada de forma instantânea pela melhor oferta do momento, ou seja, uma ordem a mercado de compra será executada pela melhor oferta de venda do momento e vice-versa. Uma ordem a mercado de venda será executada pela melhor oferta de compra do momento. E o segundo tipo de ordem são ordens stop, que são colocadas para serem executadas em determinados níveis de preço, conforme critério definido na parametrização do EA, que nós vamos ver daqui a pouco. Quando o preço atinge o valor definido pela ordem stop, a mesma é executada através do envio pelo servidor de uma ordem a mercado. Será então executada pela melhor oferta existente naquele momento. Vamos ver agora aqui nesse esqueminha preparado para entendermos exatamente como funcionam as ordens stop. Imaginando que nós temos o preço atual do ativo, aqui nessa seta verde, uma ordem stop de compra sempre vai ser colocada acima do preço atual do ativo. E uma ordem de stop de venda seria abaixo do preço atual do ativo. Tá? Então, conforme o critério que tiver sido definido na parametrização, nós vamos ver daqui a pouco quais são eles, tá? Ao se colocar uma ordem stop de compra, o que iria acontecer? Quando o preço atual, se ele atingir esse nível de preço da ordem stop de compra, ela vai ser executada a partir ou do preço, né, que você determinou, ou um pouco acima, né, porque ele vai pegar exatamente a melhor oferta de venda daquele momento. Existem também ordens stop limit, não é o caso dessas ordens enviadas pelo painel do EA, que você limita aqui, né, a faixa de execução da ordem que você aceita, né? Quer dizer, a partir desse nível de preço até onde você aceitaria uma oferta para executar a compra. Não é o caso desse daqui. Aqui ele vai executar pela melhor oferta que houver a partir desse nível de preço. E no caso do stop de venda, a mesma coisa. Quando o preço atual atingir, e se atingir, né, o nível do preço de uma ordem de stop de venda, ela será então executada pela melhor oferta de compra, né, que houver naquele momento a partir desse nível de preço. Tá ok? Vamos ver agora no EA Ichimoku, diretamente, como que nós parametrizamos as ordens stop. Bom, ok, nós já estamos aqui com o EA Ichimoku Trader carregado sobre o ativo do mini índice no time frame de 5 minutos para a gente apresentar, né, um exemplo desse vídeo sobre envio de ordens utilizando o EA, o painel do EA. Aqui no painel do EA, aqui na parte inferior, nós temos os botões para envio de ordens. Existem os botões para ordens a mercado, né, que se acionado enviarão as ordens baseadas no volume e nos stops aqui, na stop loss e take profit, assinalados no painel. Lembrando que esses campos eles podem ser parametrizáveis no EA. Tá? Você pode verificar nos vídeos sobre o gerenciamento de stops e no vídeo gerenciamento de risco para detalhes aqui de como que você pode automatizar essa parte de stop, de volume, de acordo com o seu risco. Já os botões de ordem stop, eles seguem um critério estabelecido num setup que é apresentado numa das aulas do treinamento que se baseia em conceitos do Ichimoku e Price Action. Então, as ordens buy stop, elas são sempre inseridas no nível do high, ou seja, da máxima do candle anterior. E as ordens sell stop no nível do low, ou mínima do candle anterior. Então, tá, intrinsecamente, aqui enviando ordens buy stop e sell stop, eles colocarão ou na máxima ou na mínima do candle anterior. Isso por default. Tem uma forma de a gente parametrizar também para trabalhar num outro nível que nós vamos ver daqui a pouco. Então, primeira coisa, vamos fazer aqui, entrar na tela de parâmetros do EA, através da tecla F7. Aqui tem uma série de parâmetros, né, que o EA pode... vou deixar aqui como clicar sim, para dar ordem direta. Tem muitos parâmetros, né, que o EA pode ser setado, né, pelo trader. E vamos ver aqui a parte, né, o bloco aqui, ó, parâmetros para ordens e stop. Então esses dois primeiros parâmetros aqui, vamos nos ater a ele inicialmente. Então deslocamento de entrada em ticks e deslocamento do stop loss em ticks. E o por default vem 5 configurado. O que é ticks, né? Um tick no
mini índice ele equivale a 5 pontos, né, que é o menor deslocamento em pontos do ativo, né? Então 5 vezes 5, né, 5 ticks, cada tick 5 pontos, daria 25 pontos. Isso significa o seguinte, ao eu colocar uma ordem, seja buy stop ou sell stop, que seria ou no high ou no low do candle anterior, ele vai deslocar a partir desse ponto mais 25, né? Então do nível aqui, se eu der um sell stop aqui, ele vai pegar a mínima aqui desse candle e vai deslocar, na verdade, o ponto de entrada 25 pontos abaixo e no buy stop acima, tá? E o stop loss nos critérios aqui que a gente utiliza no EA, o stop loss para as ordens buy, sell, stop é exatamente o ponto oposto, né, do máxima ou mínima do candle. Então, o que quer dizer isso? Se eu tenho aqui que a entrada é a máxima do candle anterior para uma ordem buy stop, o stop dela vai ser setado na mínima, tá? E vice-versa. No caso de uma ordem sell stop, a entrada é na mínima do candle e o stop é na máxima, com os deslocamentos se tiverem apontados aqui, né? Se você deixar aqui deslocamento 0, ele vai colocar exatamente na máxima e na mínima, esse nível de ponto. E o stop gain, né? Você tem essa opção de fazer baseado no tamanho do stop loss. Ou você, deixando como 1, ele vai fazer exatamente o mesmo tamanho do stop loss em pontos, né? Então seria o tamanho do candle todo. E você pode usar 2, por exemplo, né? Então o stop gain vai ser 2 vezes o stop loss, tá? Vamos ver então inicialmente, com esses 3 parâmetros aqui dessa forma, o que aconteceria aqui em loco no EA, né? Então vamos dizer que eu estou aqui, ó, esse candle está em formação, e eu vou dar uma ordem, por exemplo, buy stop. Então, com 5 ticks de deslocamento, ele vai colocar aqui, ó, 5 acima do rise. Vamos colocar aqui o buy stop, tá? Ele colocou aqui, né? Nesse nível aqui, se a gente ver aqui, ó, a máxima desse candle aqui anterior, ela era 815. Vamos ver aqui, ó, na caixa de ferramentas, aba negociação, né, do MetaTrader, ó, ele colocou no 840, tá? 25 pontos deslocado para cima. E o stop loss em 675. Por quê? Porque a mínima aqui desse candle, tá? A mínima desse candle era 117.700. Então ele deslocou para 117.675, 25 pontos abaixo, tá? Então, esses são os critérios e o inverso também seria no caso de uma ordem. Vamos aqui agora cancelar essa ordem, eu cancelo aqui, né? Tem outras formas também de cancelar uma ordem aqui que esteja colocada no MetaTrader. Agora vamos voltar para a tela de parâmetros do EA, né? F7. Vamos lá aqui para o bloco aqui, parâmetros de stop. Então nós vimos esses 3 aqui, né? Deslocamento, que eu posso usar. Aí o outro seria utilizar os stops fixo ou ATR, né, só para entradas high low. Então a gente viu já que no EA a gente pode tanto ter aqui o stop como fixo, né, onde o trader ele fixa uma quantidade de pontos, ou gerados pelo indicador ATR. Isso está lá no vídeo, explicado no vídeo sobre gerenciamento de stop, tá? Então se eu não quiser utilizar esse critério de stops, tá, pelo esse conceito, né, de utilizar pelo tamanho do candle, né, então quer dizer, no caso de uma ordem buy stop, eu tenho a entrada aqui e o stop fica na máxima, né, e o stop na mínima. Eu quiser trabalhar com esses valores que estão no painel, né, ou seja, gerados pelo gerenciamento fixo ou via ATR, tá, eu posso colocar aqui sim. Tá, então aí o que vai acontecer, né? Se eu colocar uma ordem aqui agora de stop, buy stop, tá? Ele colocou aqui essa ordem aqui deslocada em 250 pontos, o stop loss e o take profit também 250 pontos, porque eu pedi para ele utilizar agora, via aquele parâmetro, não mais o conceito de usar a mínima, né, ou a máxima do candle como stop, tá? Utilizando os valores que estão no painel, né, que você esteja trabalhando para mesmo do que está setado para a ordem a mercado, seria isso, né? Então vamos fechar aqui nessa ordem que a gente tinha colocado, vamos voltar lá para o painel e ver o último parâmetro que você pode setar em ordem stop.
que é esse parâmetro aqui, ó, utilizar entradas no último topo fundo. Vamos colocar assim. Colocando isso, essas ordens aqui, os botões Buy Stop, Sell Stop, ao invés de ele colocar a ordem baseada na mínima e máxima do candle anterior, ele vai colocar aqui nesses fundos e topos que são formados, né, também sinalizados pelo nosso EA. Via um conceito também, né, como que a gente utiliza para criar esses topo fundo que estão lá nas aulas do treinamento. Então, por exemplo, se eu colocar um Sell Stop agora aqui, só como exemplo, ao invés de ele colocar na mínima do candle anterior, ele vai colocar aqui em relação ao fundo, tá? Então vamos colocar aqui o Sell Stop, tá? Ó, ele colocou a ordem aqui, tá? Baseado no fundo, que no caso é a mínima desse candle aqui, bem anterior, né? A mínima desse candle é 690, tá? Então ele colocou a ordem no 665, tá? Ou seja, 25 pontos para baixo aqui do fundo. E aí ele vai usar, né, o Stop Loss 250 e o Take Profit 250 que estão assinalados no painel. Tá ok? Então, em resumo é isso, tá? Nós podemos enviar tanto ordens a mercado, né? Ordens a mercados diretamente pelo painel do EA para facilitar, ou ordens stop, né? Que seguem aí um critério de um setup que também é mostrado no treinamento e que tem esses parâmetros de deslocamento, fator de stop loss ou utilizando entradas no último topo fundo, tá ok? Então essa é a parte de envio de ordens efetuadas diretamente pelo painel do nosso EA.